Também, Vamos lá então, Cascão. Mostra pra mim, Cascão, quem vai ser campeão da Copa do Brasil quarta-feira. Bota o hino. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Você acha, Veloso? Tem certeza. Por quê? Ah, o time é bom. Ótimo time, boas opções. Tá jogando, Porque não tem pênalti, né? tá jogando muita bola. É. O Flamengo já jogou bem aqui em Itaquera. Foi melhor que o Corinthians aqui. E com a ajuda do árbitro ainda? É, teve o lance do pênalti. Não, do pênalti, contra o Atlético também, pênalti. Teve também. Porra, os caras não deram pênalti. Pra você, o Flamengo já é campeão? Toca pra ele, toca pro Souza, o hino. Uma vez Flamengo. Faz tempo já. É? É, pô. Maravilha, pra você. Aquele que eu havia dito faz tempo, né? Flamengo, Flamengo, Flamengo. Mas eu vou repetir uma vez mais. Que Flamengo. ninguém esqueça, você corintiano, nada contra. Pode levar Não, sua nada contra o Corinthians. Pode acender vela a partir de hoje, de 3 metros de altura. Mas a vela vai apagar, o fogo vai diminuir e o Flamengo vai ganhar. Então vamos lá. O Marcos Braz tá insinuando que o Corinthians teve privilégio de não jogar contra o Atlético Goianiense. Ô Marcos Braz, o senhor me desculpa. Contra o Goiás. Contra o Goiás. O senhor me desculpa. O Duílio foi tão monstruoso como presidente, porque em qualquer estádio não pode não ter torcida do Corinthians. Não pode não ter torcida do Palmeiras, do São Paulo. Não pode ter rádio. Agora o senhor quer usar isso para trazer a responsabilidade para o Corinthians. Ô Duílio, mesmo se o Corinthians perder o título, que não vai perder, vai ganhar a Copa do Brasil. E vocês não vão fazer o programa na quinta-feira. Duílio, você foi monstruoso. Você foi monstruoso. O Corinthians mostrou a força dele. E aí os outros clubes que tenham o que o Corinthians fez, que façam isso. Porque sem o Corinthians, sem o Palmeiras, sem o São Paulo, sem o Internacional, sem o Grêmio, sem o Flamengo, que por sinal o Flamengo é uma casa à parte. O Flamengo tinha que disputar o campeonato só pra ele. E aí ser campeão de tudo. Porque vocês acham que vocês mandam em tudo. Na várzea, o mando da várzea é do time mesmo. E na várzea, se bateu na mão, é pênalti. Na várzea realmente é diferente. E a arrogância de vocês e sua é tão grande que vocês esquecem que o Flamengo é muito maior do que vocês. O Flamengo pode ganhar de 5-0 do Corinthians, tá tudo bem, irmão. Que eu acho que o Corinthians não tem um time tão forte para enfrentar o Flamengo lá no Maracanã. Eu só discordo dos três comentaristas, é o seguinte, é o favoritismo ser 100%. Porque, eu vou falar uma coisa para você, quem jogou no Corinthians, quem sabe do Corinthians e quem entende o Corinthians em um jogo, em decisão, não pode nem imaginar que o Corinthians não pode surpreender. Olha só, isso é o que eu tô falando. Agora, do que o Veloso falou do time, do que o Souza falou do que o Maravilha, é óbvio que eu, como comentarista, tenho que o Flamengo é favorito. É lógico que é, mas não é 100%. Mas vocês tenham certeza disso que não é 100%. E ainda mais na situação do pênalti que não foi dado. Agora, time por Ainda time... tá chorando. Vamos colocar então. Coloca o time do Corinthians pra mim aí, Cascão. Dá pra fazer duas telas aí? Vamos lá, quem é melhor? Cássio? Cássio. Vamos lá. Cássio Quem é Santos, melhor? Cássio. Quem é melhor? É Rodinei ou Fagner? Igual. Rodinei e O Fagner? Fagner não tá muito legal isso. É verdade. Tá bom, Verdade, tá bom. Quem é melhor? Fagner já foi Léo melhor. Pereira ou Balbuena? Pau Bueno. Quem é melhor, Gil ou Davi Luiz? Aí igual também. Fábio Santos ou Felipe Luiz? Tô falando hoje. Felipe Luiz. Quem é melhor, João Gomes ou Duqueiroz? João Gomes, hoje. Quem é melhor, Renato Augusto ou Thiago Maia? Thiago Maia. Renato Augusto. Quem é melhor, Everton Ribeiro ou Fausto Vera? Everton Ribeiro. Certo. Quem é melhor, Roger Guedes ou Gabigol? Gabigol. Quem é melhor, Pedro ou Yuri. Alberto? Pedro, disparado. Então não é tão... Arrascaeta. Não é tão... Eu de Arrascaeta eu tirei, Glorinha. É porque esse aí já De se Arrascaeta passa não como melhor. existe pra nós. Nós estamos... ele e o Mosquito não dá. Por isso que eu... Entendeu? Por isso que eu não coloquei. Meu time só tem 10. Sacou? O Flamengo tem uns também. 5 melhores, né? Então, mas tudo bem. Então não é tão assim, hein? Porque o que o Fagner jogou no último jogo foi brincadeira. Essa situação, Mauro César Pereira, do adiamento do jogo Goiás e Corinthians.
Foi uma decisão da Justiça, né? É do STJD. Agora, o Duílio falou que o Corinthians não joga sem a Fiel. Que a Fiel tem que estar aonde o Corinthians está. Por outro lado, o Marcos Braz reagiu. Porque isso pode prejudicar o Flamengo, já que o Corinthians não joga e vai descansado para a final de quarta-feira. O que falar sobre essa decisão da Justiça do adiamento do jogo Goiás e Corinthians? Em 2019, eles não adiaram o jogo, né? O Flamengo jogou sem torcida contra o Palmeiras, né? Dessa vez adiaram. Eu acho que a questão agora, o ano vai terminar, começará o Campeonato Paulista no início de 2023 e teremos os clássicos paulistas e a torcida única. Então, por uma questão de coerência, eu imagino que a diretoria do Corinthians vai lutar arduamente para que não tenha mais torcida única nos jogos do Corinthians contra Palmeiras, São Paulo e Santos, para que os corintianos possam comparecer ao Allianz Parque, a Vila Belmiro e ao Morumbi, né? Aí você vai ver coerência na postura da diretoria. Se não lutar bravamente por isso, vai dar margem para que as pessoas imaginem que se beneficiou de alguma forma do adiamento, porque todo mundo descansou, né? O Corinthians descansou o time inteiro. Não teve que jogar nem com os reservas contra o Goiás. O seu adversário, no jogo de depois de amanhã, poupou o time titular, mas teve que colocar os reservas em campo para enfrentar o Atlético Mineiro. E outra, o Corinthians nem time reserva tem. Com certeza ele ia usar alguns jogadores ali que joga como titular, né? Ou seja, o Flamengo foi muito prejudicado nessa história aí. Então, o tempo é o que vai dizer, né? Eu confio que a diretoria do Corinthians vai lutar contra a torcida única a partir do ano que vem, porque foi um empenho tal que não pode ser diferente a partir do ano que vem, né? Porque se a torcida do Goiás vier aqui e brigou com a do Corinthians, então a polícia lá que proteja, que faça o trabalho dela. Pronto, tá lá pra quê? Então a polícia que faça a segurança, né? A partir do momento que a polícia se propõe a fazer a segurança do estádio de futebol no Brasil, ela que faça corretamente o seu trabalho. Ah, tira a torcida visitante, tira não sei quem, né? E quando as pessoas brigam entre si, né? Com a torcida única também tem briga, né? Também acontece. Ontem houve confusão no Ceará. O Ceará, basicamente, Cuiabá foi praticamente e houve confusão lá no Recife. E não foi torcida com torcida. Boa tarde, Você acha que pode ter tido uma certa esperteza do Corinthians em tentar a não jogar esse jogo para chegar zerado contra o Flamengo? Porque a gente tem um Flamengo que jogou contra o Atlético Mineiro, foi com o time reserva, mas jogou. Os reservas chegarão bem mais cansados do que os reservas do Corinthians, e o Corinthians ir para esse jogo zerado de quarta-feira ou não? Acho que não. Acho que foi realmente um festival de bobagens, mas quem ia lá pro Corinthians era a raspa do tacho, né? A babaiada mesmo. Né? Não, mas são os reservas que vão estar no banco pro jogo contra o Flamengo. Se depender desses reservas, cansado ou descansado, o Corinthians tá morto, pô. E a raspa do tacho pra lá. Então, acho que não pega nada, não. Isso é uma vergonha. O que aconteceu nesse Corinthians e Goiás, nesse final de semana, é vergonhoso. Isso não cabe mais num futebol profissional. Não cabe mais, não existe mais um futebol profissional. Eu vou entrar aqui, um pedido pro STJD para adiar meu jogo, porque meu torcedor não pode entrar. Mas é vergonha mais de que lado? De todos os lados, do Corinthians, de quem deu a ordem para adiar o jogo. Vergonhoso, é vergonha de todos os lados, não tem que pedir coisa nenhuma. O que tem que acontecer é o seguinte, é o que o Mauro falou, a polícia tá lá pra quê? Que se vire, amigo. E outra coisa, os caras já tinham saído de São Paulo, me parece que já estavam muito mais do que no meio do caminho, né? Já estavam bem próximos, né? Já estavam bem próximos. É um desrespeito também àquele que saiu de São Paulo para ver o jogo.